A manhã começou com o cheiro de bolo de fubá assando no forno. Acordei cedo, antes das 5h30, porque sabia que teria muito a fazer. O aniversário de Emília, minha sogra, seria à noite, e João havia prometido que seria uma festa inesquecível. Eu não sabia, naquele momento, o quanto aquela palavra, inesquecível, seria profética de uma maneira que jamais imaginei. Coloquei os pés no chão frio da cozinha e acendi a luz. O apartamento ainda dormia em silêncio. Pedro, meu filho de 8 anos, e Ana Clara, de 5, estavam nos seus quartos, enrolados em cobertores. João também dormia, de costas para mim, ocupando quase toda a cama de casal que dividíamos havia 10 anos. 10 anos de casamento que pareciam, naqueles últimos meses, mais pesados do que todo o tempo anterior somado. Abri a geladeira e comecei a separar os ingredientes para o almoço. Emília viria mais cedo, por volta das 11 horas, para supervisionar os preparativos, como ela mesma dizia. Supervisionar, na verdade, significava criticar cada escolha que eu fazia, cada tempero que eu adicionava, cada detalhe da decoração que eu havia passado a semana inteira planejando. Peguei o avental pendurado atrás da porta, um avental azul desbotado que minha mãe me deu quando casei, e amarrei na cintura. Havia uma mancha de molho de tomate que nunca saiu completamente, ali do lado direito, perto do bolso. Aquela mancha era antiga, de um jantar de Natal de 3 anos atrás, quando tentei fazer lasanha pela primeira vez, e João reclamou que estava sem sal na frente de toda a família dele. O bolo estava crescendo no forno, dourado e perfumado. Abri a porta de vidro devagar para não murchar a massa. Estava perfeito. Usei a receita da minha avó, aquela que ela escreveu num caderno de capa dura preta com letra tremida, mas legível. O caderno estava ali na prateleira da cozinha, entre o pote de açúcar e o vidro de café. Era um dos poucos objetos que eu trouxera da casa dos meus pais quando me casei. Minha mãe morreu 6 meses depois do meu casamento. Câncer. Foi rápido, doloroso, devastador. Não tive tempo de me despedir direito. Lembro de estar sentada ao lado da cama dela no hospital, segurando sua mão fria quando ela me disse: Keila, minha filha, você é mais forte do que imagina. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Na época, não entendi bem o que ela quis dizer. Achei que era apenas o delírio da morfina. Palavras soltas de uma mulher que lutava contra a dor. Hoje, tantos anos depois, aquelas palavras ecoavam na minha cabeça quase todos os dias. Meu pai também já havia partido, 3 anos antes da minha mãe. Ataque cardíaco. Ele estava cortando grama no quintal quando simplesmente caiu. Os vizinhos chamaram a ambulância, mas já era tarde. Minha mãe me disse que ele morreu fazendo o que gostava, cuidando do jardim que plantou com as próprias mãos. Tentei acreditar nisso. Tentei transformar aquela morte súbita em algo menos brutal, menos solitário. Fiquei órfã aos 23 anos. João apareceu na cozinha por volta das 7 horas. Usava uma camiseta branca amassada e bermuda. Não disse bom dia. Foi direto até o armário, pegou uma xícara e serviu café. Bebeu de pé, olhando o celular. A luz azulada da tela iluminava seu rosto de um jeito estranho, quase fantasmagórico. O bolo está pronto? Ele perguntou sem erguer os olhos. Está? Vai esfriar e depois eu faço a cobertura. Minha mãe gosta daquela cobertura de chocolate meio amarga, não esquece. Eu sei, João. Eu faço o bolo de aniversário dela há 7 anos. Ele finalmente me olhou. Havia algo diferente no seu olhar. Algo que eu não conseguia decifrar completamente. Era distância, talvez. Ou cansaço. Ou as duas coisas misturadas com uma terceira emoção que eu preferia não nomear. Hoje tem que estar tudo perfeito, ele disse. É o aniversário de 55 anos dela. É importante. Eu sei. Vai estar perfeito. Ele colocou a xícara na pia sem lavar. Voltou para o quarto. Ouvi o barulho do chuveiro ligando, a água batendo no box de vidro. Fiquei ali, parada no meio da cozinha, segurando uma colher de pau, sentindo um aperto no peito que não tinha nome. Pedro acordou logo depois, sonolento e com o cabelo espetado. Ele era ali a minha imagem em menino. Olhos castanhos grandes, sobrancelhas grossas, sorriso largo que mostrava os dentes da frente ligeiramente separados. Sentou-se à mesa e eu servi leite com achocolatado, pão com manteiga, uma banana cortada em rodelas. Hoje é a festa da vovó Emília? Ele perguntou, ainda esfregando os olhos. É, meu amor, vai ser aqui em casa.
À noite, a vovó vai trazer presente para mim? Sorri, mas sem alegria. Emília nunca trazia presentes para os netos no aniversário dela. Aliás, Emília raramente trazia presentes para Pedro e Ana Clara em qualquer ocasião. Ela guardava sua generosidade para outros netos, os filhos da irmã de João, duas meninas loiras e falantes que ela adorava com devoção quase religiosa. Hoje o presente é para ela, Pedro. É o aniversário dela. Ah, ele pareceu desapontado, mas aceitou. Comeu em silêncio, balançando as pernas que não alcançavam o chão. Ana Clara acordou chorando. Tinha tido um pesadelo. Sonhou que estava perdida num shopping chamando por mim. E eu não aparecia. Peguei ela no colo, ainda quente de sono, e sentei com ela no sofá da sala. Ela enterrou o rosto no meu pescoço e soluçou baixinho. Mamãe está aqui, amor. Foi só um sonho. Você não vem? Não vinha aonde? No sonho eu chamava e você não vinha. Apertei ela mais forte contra mim. Mamãe sempre vem quando você chama. Sempre. Era uma promessa que eu fazia sem saber se conseguiria cumprir sempre. A vida tem jeitos cruéis de nos separar das pessoas que amamos. Mas, naquele momento, com minha filha pequenininha nos meus braços, cheirando a talco e sono, eu quis acreditar que sim, que eu sempre estaria lá quando ela precisasse. Emília chegou às 10h45, 15 minutos antes do combinado. Tocou a campainha 3 vezes seguidas, com impaciência. João correu para abrir. Eu estava terminando de arrumar a mesa da sala, com uma toalha nova que comprei especialmente para a ocasião, branca com bordados azuis nas pontas. Mãe, feliz aniversário! João a abraçou com um entusiasmo que raramente demonstrava comigo. Emília entrou como sempre entrava, avaliando tudo com um olhar crítico. Ela usava um vestido bege, sapatos de salto médio, colar de pérolas. O cabelo estava penteado e preso num coque impecável. Aos 55 anos, Emília se orgulhava de não ter um fio de cabelo branco, cortesia de um cabeleireiro caro que ela visitava religiosamente a cada 3 semanas. Keila, ela disse, com um aceno de cabeça que funcionava como cumprimento. Dona Emília, feliz aniversário. Forcei um sorriso. Ela caminhou até a mesa, passou o dedo na toalha, examinou a louça que eu havia separado. Você vai usar esse jogo de pratos? Sim, é o mais bonito que temos. Hum, era sempre assim. Ela nunca dizia diretamente que algo estava errado, mas o deixava claro que ela desaprovava João. Apareceu ao lado dela. Está tudo lindo, mãe. Keila trabalhou muito. Imagino. Emília se virou para a cozinha. E o bolo? Posso ver? Mostrei o bolo na geladeira, coberto com um filme plástico, esperando a hora de receber a cobertura. Ela inclinou a cabeça, analisando. Parece pequeno. É um bolo de 3 camadas, dona Emília. Vai servir todo mundo. Quantas pessoas confirmaram? João respondeu por mim. 12, contando com a gente. 12. Ela repetiu como se estivesse fazendo um cálculo complexo. Está bem. A manhã se arrastou assim, com Emília fazendo observações pontiagudas sobre cada detalhe. A temperatura do apartamento, a música ambiente que escolhi, a disposição das cadeiras. João concordava com ela em tudo, com uma docilidade que me irritava profundamente. Ele se transformava na presença da mãe. Ficava menor, mais submisso, como um menino que ainda precisa de aprovação materna para tudo. Às 2 horas da tarde, comecei a fazer a cobertura do bolo chocolate meio amargo, como Emília gostava. Derreti no banho-maria, mexendo devagar para não queimar. O cheiro era reconfortante, familiar. Lembrei de quando minha mãe me ensinou a fazer aquilo. Suas mãos guiando as minhas, sua voz suave explicando cada passo. Não deixa parar de mexer, Keila. Se parar, queima. Pedro e Ana Clara estavam assistindo televisão na sala. Emília havia se acomodado no sofá ao lado deles, mas não interagia. Ela mexia no celular, respondendo mensagens, ocasionalmente fazendo algum comentário sobre o programa que passava. João apareceu na cozinha. Ficou parado ali, encostado no batente da porta, me observando. O que foi? Perguntei, sem parar de mexer a cobertura. Nada. Só estava pensando. Pensando no quê? Ele demorou para responder. Você nunca para, né?
sempre fazendo alguma coisa, cozinhando, limpando, cuidando das crianças. Não soube se aquilo era elogio ou crítica. Com João, nunca dava para saber. Alguém tem que fazer, respondi, mantendo o tom neutro. É, alguém tem que fazer. Ele saiu da cozinha sem dizer mais nada. Desliguei o fogo e comecei a despejar a cobertura sobre o bolo. Ela escorreu pelas laterais, lisa e brilhante, perfeita. Usei uma espátula para espalhar uniformemente. Quando terminei, dei um passo para trás e admirei meu trabalho. Estava bonito, realmente bonito. Guardei o bolo novamente na geladeira e fui tomar banho. A água quente bateu nas minhas costas tensas e eu fechei os olhos, permitindo que a exaustão do dia me alcançasse. Tinha limpado o apartamento inteiro, preparado a comida, assado e decorado o bolo, cuidado das crianças, aguentado as críticas sutis de Emília. E a festa ainda nem havia começado. Escolhi um vestido simples, azul marinho, manga curta, discreto. Passei um batom rosado, prendi metade do cabelo com um grampo. Não quis me arrumar muito. Não era meu aniversário. Eu estava ali apenas para garantir que tudo funcionasse, que todos estivessem confortáveis, que Emília fosse tratada como rainha por um dia. Os primeiros convidados chegaram às 6h30. Eram familiares de João, tios, primos, a irmã dele com o marido e as duas filhas. Todos entravam, cumprimentavam Emília efusivamente, me davam um oi rápido e seguiam para a sala. Eu me tornei invisível na minha própria casa. Era apenas a anfitriã fantasma, a que garantia que as bebidas estivessem geladas e os salgadinhos aquecidos. A irmã de João, Mariana, era particularmente difícil. Ela tinha um ano a menos que ele e uma certa competitividade que nunca entendi completamente. As filhas dela, Júlia e Eduarda, eram mimadas de um jeito que fazia Pedro e Ana Clara parecerem quase espartanos em comparação. Keila tem refrigerante diet? Mariana perguntou, nem sequer olhando para mim. Tem, está na geladeira. Você pode trazer? Respirei fundo. Claro. Servi Mariana, servi os tios, servi os primos. Coloquei bandejas de comida na mesa. Recolhi pratos sujos, liguei a máquina de lavar louça. Fui até o quarto 3 vezes para separar Pedro e Ana Clara, que começaram a brigar por causa de um brinquedo. Era como estar em múltiplos lugares ao mesmo tempo, e eu me sentia fragmentada, partida em 1000 pedaços pequenos e cansados. João estava na sala, rindo alto de alguma piada que um dos primos contava. Ele segurava uma garrafa de cerveja e parecia completamente relaxado, como se não tivesse nenhuma responsabilidade naquela festa que acontecia dentro da nossa casa. Por volta das 8 horas, chamei todo mundo para a mesa. Tinha feito lasanha, a mesma que João criticou 3 anos atrás, mas que aprendi a fazer perfeitamente depois de muita prática. Salada, arroz, farofa. Havia carne assada, frango ao molho branco, torta de palmito. Era uma quantidade absurda de comida para 12 pessoas, mas Emília tinha insistido que não podia faltar nada. Todos se sentaram. Eu fiquei de pé, pronta para servir. João me olhou e fez um gesto para que eu me sentasse também, mas não havia cadeira sobrando. Alguém tinha que estar de pé para garantir que tudo corresse bem. Keila, traz mais pão? Emília pediu. Já vou buscar. Voltei à cozinha, cortei mais pão, aqueci no forno. Quando retornei, a conversa na mesa estava animada. Falavam sobre viagens, sobre trabalho, sobre os planos de Júlia e Eduarda para as férias de verão. Vamos para a Disney. Júlia anunciou, empolgada. Que luxo, comentou um dos tios. Quando eu era criança, viagem era para a casa da avó. Todos riram. Pedro estava sentado entre o pai e um primo mais velho, quieto, empurrando comida no prato com o garfo. Ana Clara estava no meu colo. Ela tinha insistido, dizendo que só comia se fosse assim. Você não vai comer, Keila? Mariana perguntou com uma preocupação falsa que não enganava ninguém. Já comi, menti. A verdade era que não tinha comido nada desde o café da manhã. Meu estômago roncava, mas não havia tempo, não havia espaço, não havia sobras de mim mesma para me alimentar. Depois do jantar, levaram o bolo para a mesa. Apaguei as luzes da sala e acendi as 55 velas. Velas pequenas, coloridas, que comprei numa loja de festas no centro. Comecei a cantar Parabéns para você. E todo mundo acompanhou. Emília estava sentada na ponta da mesa, sorrindo,
posando para as fotos que Mariana tirava sem parar com o celular. Quando terminamos de cantar, houve aplausos. Emília fechou os olhos, fez um pedido silencioso e soprou as velas de uma vez. Mais aplausos. Mais fotos. Foi quando João se levantou. Ele bateu na taça de vidro com uma colher, pedindo atenção. Todo mundo ficou em silêncio, olhando para ele. Achei que fosse fazer um brinde à mãe, dizer palavras bonitas sobre os 55 anos dela, sobre como ela era importante para a família. Gente, eu tenho um anúncio a fazer, João disse. Sua voz estava firme, mas havia algo nela que me fez gelar por dentro. Hoje é um dia muito especial. É o aniversário da minha mãe, uma mulher incrível que sempre esteve ao meu lado. Ele fez uma pausa. E por isso eu quero dar a ela um presente muito especial. Emília sorriu, esperando todos esperavam. João me olhou. Naquele segundo, nossos olhos se encontraram, e eu vi. Vi o que estava prestes a acontecer. Vi a decisão que ele tinha tomado, provavelmente há dias, talvez semanas. Vi o fim de alguma coisa que eu não sabia que estava terminando. Keila, ele disse meu nome como se fosse uma sentença. Pegue as crianças e saia. Silêncio. Um silêncio tão profundo que era possível ouvir a geladeira zumbindo na cozinha. O quê? Minha voz saiu fraca, quase inaudível. Você ouviu Pegue Pedro e Ana Clara e saia do apartamento. Agora. Mariana cobriu a boca com a mão. Os tios se entreolharam. Emília não disse nada, mas seu rosto mostrava uma satisfação contida, como se estivesse assistindo a uma cena de novela que já conhecia o final. João, o que você está dizendo? Consegui levantar da cadeira. Ana Clara começou a chorar. Estou dizendo que você não é mais bem-vinda aqui. Este é o meu apartamento. Está no meu nome. E eu quero que você saia. Hoje. Você. Você não pode fazer isso. Nós somos casados. Temos filhos. Posso e estou fazendo. Você tem 10 minutos para pegar suas coisas e sair. Pedro começou a chorar também. Papai, por quê? João não olhou para o filho. Manteve os olhos fixos em mim. 9 minutos. Não consegui me mexer. Meu corpo havia se transformado em pedra. Aquilo não era real. Não podia ser real. Não no aniversário da sogra. Não na frente de toda uma família. Não assim, sem aviso, sem explicação, sem nada que fizesse o menor sentido. João, vamos conversar, por favor. Minha voz estava tremendo. Não há nada para conversar. 8 minutos. Emília finalmente falou. É melhor você obedecer, Keila. Meu filho sabe o que está fazendo. Olhei para ela, procurando algum traço de humanidade, alguma ponta de compaixão. Não encontrei nada além de frieza calculada. Mariana sussurrou algo para o marido. Um dos tios pigarreou constrangido. Ninguém se levantou. Ninguém protestou. Ninguém disse: João, você enlouqueceu, isso não está certo. Pedro agarrou minha perna. Mamãe, eu não quero sair. Ajoelhei ao lado dele, tentando acalmar meu próprio coração em pânico para poder acalmar o dele. Está tudo bem, amor. Mamãe vai resolver isso. Mas não estava tudo bem. E eu não sabia como resolver. Ana Clara chorava tanto que começou a soluçar. Aquele choro de criança pequena que parece nunca terminar. Peguei ela no colo e segurei Pedro pela mão. João, pelo menos deixa as crianças ficarem. Elas não têm nada a ver com isso. As crianças vão com você. Para onde? Onde vamos dormir? Isso é problema seu. 6 minutos. Senti a humilhação queimar minha garganta, subir pelo peito, inundar meu rosto. Lágrimas escorreram, mas não era hora de chorar. Era hora de agir, de pensar, de proteger meus filhos de algum jeito. Fui até o quarto, ainda carregando Ana Clara. Peguei uma mochila velha do armário. Joguei algumas roupas de Pedro e Ana Clara dentro. Pijamas, cuecas, calcinhas, camisetas. Peguei as escovas de dente deles no banheiro. Peguei um cobertor pequeno que Ana Clara não conseguia dormir sem. Não vai levar mais nada? João estava na porta do quarto, os braços cruzados. Não deu tempo. 4 minutos. Peguei meu celular, minha carteira, meus documentos. Vesti um casaco em Pedro, que continuava chorando baixinho. Vesti um agasalho em Ana Clara. Coloquei meu próprio casaco. Quando passei pela sala, todos ainda estavam sentados à mesa. O bolo permanecia ali, intocado, com as velas apagadas e a fumaça ainda subindo.
Emília estava com um guardanapo nas mãos, limpando migalhas invisíveis da mesa. Feliz aniversário, dona Emília, eu disse. Não sei por que disse. Talvez porque, mesmo em meio àquele pesadelo, ainda funcionasse no piloto automático da boa educação. Ela não respondeu. João abriu a porta do apartamento. Pedro e Ana Clara agarravam minha mão, seus dedos pequenos apertando os meus com força desesperada. Keila. João disse meu nome pela última vez naquela noite. Deixe as chaves. Tirei as chaves do apartamento do bolso do casaco. Eram 3 chaves num chaveiro simples de metal. Uma da porta principal, uma do portão do prédio, uma da caixa de correio. Coloquei na mão dele. A porta se fechou atrás de mim com um clique definitivo. Ficamos parados no corredor. Os 3 Pedro, Ana Clara e eu. A luz fluorescente do corredor zumbia sobre nossas cabeças. Do apartamento, eu ainda conseguia ouvir as vozes abafadas e então, inacreditavelmente, ouvi risadas. Eles estavam rindo. Mamãe, para onde a gente vai? Pedro perguntou limpando o nariz com as costas da mão. Eu não sei, meu amor, mas a gente vai ficar bem. Era uma mentira. Eu não sabia se íamos ficar bem. Não sabia nada. Estava de pé num corredor frio, com 2 filhos pequenos apavorados, uma mochila de roupas e absolutamente nenhum plano. Desci as escadas porque não quis esperar o elevador. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior. Ana Clara estava quieta agora, agarrada ao meu pescoço, os olhos vermelhos e inchados. Pedro descia ao meu lado, passo por passo, sua mãozinha na minha. Quando chegamos ao térreo, saí do prédio e parei na calçada. A noite estava fria. Havia algumas pessoas passando, apressadas, envolvidas em seus próprios mundos. Carros buzinavam na avenida. O mundo continuava funcionando, indiferente ao fato de que o meu acabara de desmoronar. Peguei o celular e liguei para a única pessoa em quem conseguia pensar. Sandra, minha melhor amiga desde a adolescência. Oi, Kay, tudo bem? Sandra, minha voz falhou. Eu preciso de ajuda. O que aconteceu? João me expulsou de casa com as crianças. Eu não sei o que fazer. O quê? Ouvi barulho do outro lado da linha, como se ela estivesse se levantando rapidamente. Onde você está agora? Na frente do prédio. Fica aí, eu já estou indo. Sandra chegou 20 minutos depois, dirigindo o carro velho dela com pressa, freando bruscamente na minha frente. Ela desceu e me abraçou forte, tão forte que quase me quebrou. Foi só então, nos braços dela, que desabei de verdade. Ele me expulsou, Sandra. Na frente de todo mundo, no aniversário da Emília. Ele simplesmente. Ele disse pra eu pegar as crianças e sair. Aquele filho da. Sandra se controlou vendo Pedro e Ana Clara. Entra no carro, vamos pra minha casa. Depois a gente resolve. Sentei no banco de trás com as crianças. Pedro adormeceu em segundos, exausto de tanto chorar. Ana Clara lutava contra o sono, os olhos fechando e abrindo, até que finalmente cedeu. Sandra morava num apartamento pequeno de um quarto do outro lado da cidade. Ela era solteira, trabalhava como enfermeira num hospital, fazia plantões noturnos. Era o tipo de amiga que atendia às 3 da manhã, que emprestava dinheiro sem perguntar quando seria devolvido, que segurava sua mão quando você mais precisava. Vocês vão ficar aqui o tempo que for necessário, ela disse, enquanto preparava o sofá-cama para Pedro e Ana Clara. E amanhã a gente pensa no que fazer. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Deitada num colchão improvisado, no chão ao lado do sofá-cama onde meus filhos dormiam, eu fitava o teto no escuro e tentava entender o que tinha acontecido. Tentava achar uma explicação, uma razão, um motivo que justificasse o injustificável. João e eu não estávamos bem, isso era verdade. Nos últimos meses, mal conversávamos. Ele chegava tarde do trabalho, jantava em silêncio, ia dormir. Eu cuidava das crianças, da casa, das contas. Éramos 2 estranhos dividindo o mesmo espaço, mas não a mesma vida. Mas eu jamais imaginei que ele seria capaz daquilo. De me humilhar publicamente. De expulsar os próprios filhos de casa. De presentear a mãe com minha desgraça. O celular vibrou por volta da 1 da manhã. Era uma mensagem de João. Não adianta pensar em voltar, já troquei a fechadura. Fechei os olhos e deixei as lágrimas caírem silenciosamente. Pedro se mexeu no sono, murmurando algo ininteligível.
Estiquei o braço e acariciei seu cabelo. Meu menino, minha menina. O que eu ia fazer? Como ia cuidar deles? Não tinha emprego. Não tinha dinheiro próprio. A conta bancária era conjunta, mas quem controlava era João. Não tinha para onde ir que não fosse a generosidade temporária de uma amiga. O telefone tocou por volta das 2 horas. O nome de João piscava na tela. Atendi, o coração batendo descompassado. Alô? Keila! Ele gritou do outro lado. O cartão não passa! O quê? O cartão, porra! O entregador de comida está aqui. A conta é R$ 343 e o cartão não passa. O que você fez? Entendi imediatamente. O cartão de crédito estava no limite. Eu sabia disso porque tinha sido eu quem comprou tudo para a festa: a comida, as bebidas, a decoração, as velas do bolo. Tinha sido eu quem gastou cada centavo daquele limite tentando fazer uma festa perfeita para uma mulher que me desprezava. Eu não fiz nada, João. O cartão está no limite por causa das compras da festa. Que festa? Você gastou tudo isso? Você viu o tanto de comida que tinha na mesa? Você acha que aquilo apareceu de graça? Eu não acredito. Resolve isso agora. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Ou talvez tenha se consertado. Não sei ao certo, mas alguma coisa mudou. Uma porta se fechou e outra se abriu, e eu atravessei aquele limiar sem olhar para trás. Não. Como assim não? Eu disse não, João. Eu não vou resolver. Você me expulsou de casa, lembra? Você me humilhou na frente da sua família inteira, arrancou seus filhos do lar deles, nos jogou na rua sem nenhuma explicação, e agora você quer que eu resolva o problema do seu cartão de crédito? Keila, está tendo gente esperando aqui. Ótimo, deixa esperar. Ou melhor ainda, pede para sua mãe pagar. Foi para ela a festa, não foi? Foi para ela o presente. Então que ela pague a conta. Você não pode fazer isso. Posso e estou fazendo. E sabe de uma coisa, João? Pela primeira vez em 10 anos, eu estou fazendo exatamente o que eu quero. E o que eu quero agora é desligar esse telefone e nunca mais atender quando você ligar. Se você desligar, eu juro que. Desliguei. Desliguei o telefone e senti algo estranho e maravilhoso. Alívio. Um alívio tão grande que quase doía. Ele ligou de novo. Recusei a chamada. Ligou mais 3 vezes. Recusei todas. Então vieram as mensagens. Dezenas delas. Primeiro raivosas, depois suplicantes, depois ameaçadoras novamente. Você vai se arrepender disso. Eu vou falar pro juiz que você abandonou as crianças. Você não tem nada, Keila. Nada. Sem mim você não é ninguém. Li todas. E não respondi nenhuma. Sandra apareceu na sala. Tinha ouvido o telefone tocar. Era ele? Era. O que ele queria? Que eu resolvesse o problema do cartão de crédito dele. O entregador de comida está esperando e o cartão não passa. Sandra soltou uma risada curta e amarga. Não acredito. Eu disse não. Ela me olhou com um orgulho que eu não esperava. Bom, sentamos ali, no escuro da sala. Duas mulheres cansadas, tentando entender o mundo. Sandra pegou minha mão e apertou. Você é mais forte do que pensa, Kay. Sempre foi. Lembrei da minha mãe dizendo exatamente as mesmas palavras. Keila, minha filha, você é mais forte do que imagina. Talvez ela estivesse certa. Os dias seguintes foram uma confusão de emoções e decisões práticas. Sandra precisava trabalhar, então ficávamos sozinhos no apartamento dela durante o dia. Eu, Pedro e Ana Clara. As crianças perguntavam pelo pai constantemente: Quando a gente vai voltar para casa, mamãe? Quando podemos ver o papai? Não tinha respostas. Não sabia como explicar para duas crianças pequenas que o pai delas tinha feito uma escolha cruel e incompreensível. Como dizer que a casa não era mais nossa? Como fazer com que se sentissem seguras quando eu mesma não me sentia? Liguei para um advogado que Sandra me indicou. Um homem chamado Doutor Ricardo, especializado em direito de família. Marquei uma consulta para 2 dias depois. No escritório dele, pequeno, mas organizado, sentei numa cadeira de couro gasto e contei tudo. A expulsão. A humilhação pública. O fato de que João tinha colocado o apartamento apenas no nome dele. O fato de que eu não trabalhava e havia 8 anos. Desde que Pedro nasceu, Dr. Ricardo ouviu tudo, fazendo anotações ocasionais. Senhora Keila,
ele disse quando terminei. O que seu marido fez é ilegal. Ele não pode simplesmente expulsar a senhora e seus filhos do domicílio conjugal. A senhora tem direitos. As crianças têm direitos. Mas o apartamento está no nome dele. Isso não importa. Na lei brasileira, o apartamento é considerado bem do casal, independentemente de em nome de quem está. Vamos entrar com uma medida protetiva e pedir que a senhora retorne ao apartamento. Também vamos solicitar pensão alimentícia para as crianças. E quanto tempo isso vai demorar? Algumas semanas, talvez um mês, mas a senhora precisa reunir provas, mensagens de texto, testemunhas que viram o ocorrido, tudo que puder comprovar o que aconteceu. Saí do escritório com uma pilha de papéis e um sentimento estranho que era parte esperança, parte medo. O processo legal ia começar. Ia ser longo, doloroso, público, mas era necessário. Naquela noite, tentei fazer um jantar especial para Pedro e Ana Clara. Comprei ingredientes com os poucos reais que tinha na carteira e preparei macarrão com molho de tomate, o prato favorito deles. Sentamos à mesa minúscula de Sandra, os três, e tentei sorrir. Mamãe? Pedro disse, empurrando o macarrão no prato. Sim, amor. A gente vai voltar para casa? Respirei fundo. Não sei, Pedro. Mas sabe uma coisa? Onde quer que a gente esteja, se estivermos juntos, aquele é o nosso lar. Ele pensou sobre isso, sua testinha franzida. Mesmo que seja aqui, na casa da tia Sandra? Mesmo que seja. Ana Clara ergueu os olhos esperançosa. A gente pode fazer a casa da tia Sandra virar nossa casa de verdade? Por enquanto pode, meu amor. Sandra chegou da ronda do hospital por volta das 11. Encontrou-me na cozinha, lavando louça. Ela se aproximou e ficou ali ao meu lado, em silêncio. Obrigada, eu disse. Por tudo. Não precisa agradecer. É para isso que existem amigas. Não sei como vou te pagar. Você não vai. Isso não é sobre dinheiro. É sobre estar lá quando alguém precisa. Ela tinha razão. E naquele momento, eu percebi quantas vezes ao longo dos anos de casamento tinha me afastado das amizades. João não gostava que eu saísse. Não gostava quando eu marcava almoço com amigas. Sempre tinha uma desculpa, uma necessidade, um motivo para que eu cancelasse os planos. E aos poucos as amigas pararam de ligar. Acharam que eu não estava interessada. Acharam que o casamento tinha me mudado. Sandra foi a única que insistiu. A única que nunca desistiu, mesmo quando eu desmarcava pela quinta vez seguida. A única que ligava só para saber se eu estava bem, mesmo sabendo que eu sempre responderia sim automaticamente. Sandra? Hã? Desculpa. Por quê? Por ter me afastado todos esses anos. Ela deu de ombros. Você estava vivendo sua vida, eu entendo. Não era minha vida. Era a vida que João queria que eu vivesse. Ela me olhou nos olhos. E qual é a vida que você quer viver, Kay? Foi uma pergunta tão simples, mas tão devastadora. Percebi que não sabia a resposta. Fazia tanto tempo que eu não me permitia querer coisas, fazer escolhas, ser alguém além de mãe, esposa, nora, dona de casa. Quem era Keila além de todos esses papéis? Eu não sabia. Eu não sei, admiti. Tudo bem. Você tem tempo para descobrir. Uma semana depois, recebi a citação. João havia entrado com pedido de divórcio. Segundo os documentos, ele alegava incompatibilidade de gênios e pedia a guarda exclusiva das crianças, alegando que eu as havia abandonado. Li aquelas palavras e senti uma raiva tão profunda que pensei que fosse me afogar nela. Abandonado? Eu? Eu que fui expulsa de casa com as crianças agarradas em mim? Eu que passei 10 anos cuidando de cada detalhe da vida daqueles meninos enquanto ele trabalhava e fingia que não tinha família? Doutor Ricardo me acalmou. É estratégia, senhora Keila. Ele está tentando se antecipar. Mas nós temos as mensagens. Temos o relato de sua amiga. E vamos conseguir testemunhas da festa. Isso não vai colar. E as crianças? Elas vão ter que escolher entre mim e o pai? Não se for possível evitar. Vamos tentar a guarda compartilhada. É o melhor para todos. Mas eu sabia que não seria simples. João ia lutar. E ele tinha recursos que eu não tinha. Dinheiro para contratar advogados caros, uma família inteira para apoiá-lo, uma casa onde voltar. Enquanto isso, eu precisava encontrar um emprego. Não podia depender da generosidade de Sandra para sempre.
Mas quem contrataria uma mulher de 33 anos que não trabalhava havia 8 anos? Que não tinha experiência recente, nem referências, nem habilidades atualizadas? Comecei a procurar. Enviei currículos para dezenas de vagas: recepcionista, vendedora, auxiliar administrativo, qualquer coisa. As respostas eram sempre as mesmas. Sentimos muito, mas encontramos candidatos mais adequados ao perfil. O desespero começou a apertar. O dinheiro que eu tinha guardado, uma pequena quantia que minha mãe me deixou, estava acabando. Sandra insistia que não precisava me preocupar com aluguel ou comida, mas eu não podia aceitar isso indefinidamente. Tinha que conseguir me sustentar. Tinha que mostrar ao juiz que era capaz de cuidar dos meus filhos. Foi quando Sandra teve uma ideia. Kay, você cozinha muito bem. Sempre cozinhou. Lembra quando a gente era adolescente e você fazia aqueles brigadeiros incríveis? E os bolos, as tortas? O pessoal pagaria por isso. Vender comida? Por que não? Tem várias pessoas que trabalham comigo no hospital que adorariam comprar marmita caseira. Comida de verdade, sabe? Nada congelado, nada industrializado. E você pode fazer bolos por encomenda também. Aniversários, festas. A ideia era simples, mas fazia sentido. Eu sabia cozinhar. Sempre soube. Era uma das poucas coisas que me trazia alegria, mesmo nos piores dias do casamento. Quando tudo estava ruim, eu entrava na cozinha e criava, misturava ingredientes, seguia receitas, inventava pratos novos. Ali, pelo menos, eu tinha controle. Ali as coisas faziam sentido. Você acha que funciona? Só tem um jeito de descobrir. No dia seguinte, criei uma página no Facebook. Cozinha daqui. Marmitas e bolos caseiros. Coloquei fotos das poucas coisas que tinha feito recentemente. Sandra compartilhou com todos os contatos dela. Alguns colegas dela compartilharam também. No primeiro dia, recebi 3 pedidos. 3 marmitas para a semana seguinte. Era pouco, mas era começo. Comecei a cozinhar na cozinha de Sandra. Acordava cedo, antes das crianças, e preparava as refeições. Frango assado com legumes estrogonofe. Lasanha. Comida simples, mas feita com capricho. Embalava tudo em potes descartáveis, rotulava com adesivos, entregava no hospital. As pessoas gostaram. Começaram a recomendar para outras. Na segunda semana, tive 10 pedidos. Na terceira, 15. Não era muito dinheiro, mas era meu dinheiro que eu ganhava com meu próprio trabalho, com minhas próprias mãos. Pedro e Ana Clara me ajudavam. Eles colocavam os garfos nos potinhos, colavam os adesivos, organizavam tudo numa caixa. Estavam felizes de ter algo para fazer, uma maneira de ajudar. Mamãe, a gente está trabalhando, Pedro disse orgulhoso. Estamos sim, meu amor. É uma empresa familiar. Ele gostou daquilo. Empresa familiar. Fez com que parecesse importante e oficial. Um mês depois da expulsão, tive a primeira audiência no tribunal. João estava lá com um advogado caro, usando terno. Emília estava ao lado dele, vestida impecavelmente, o rosto inexpressivo. Mariana também estava, para dar apoio moral ao irmão. Eu estava com o doutor Ricardo e Sandra. Minhas roupas eram simples. Uma calça preta, uma blusa branca. Não tinha dinheiro para mais do que isso. O juiz ouviu ambos os lados. O advogado de João repetiu as acusações de abandono. Dr. Ricardo apresentou as mensagens, os relatos, as provas de que eu fui expulsa. Mostrou que João tinha trocado a fechadura. Mostrou que ele tentou me responsabilizar por uma dívida de cartão de crédito, mesmo depois de me jogar na rua. João mentiu. Disse que eu era instável. Disse que eu não cuidava bem das crianças. Disse que eu tinha saído voluntariamente, que ele nunca me expulsou, que eu estava inventando tudo para prejudicá-lo. Emília confirmou a versão dele. Disse que eu sempre fui problemática, que nunca fui boa esposa, que João merecia alguém melhor. Senti vontade de gritar, de levantar e dizer que tudo aquilo era mentira. Mas Dr. Ricardo havia me aconselhado a ficar calma, deixar que ele fizesse o trabalho dele. No final da audiência, o juiz determinou que as crianças ficariam comigo temporariamente, mas que João teria direito a visitas supervisionadas. Também determinou que ele pagasse uma pensão alimentícia provisória, um valor baixo, mas que ajudaria. Era uma pequena vitória, mas era vitória. Ao sair do tribunal, João me abordou no corredor. Você acha que ganhou? Ele disse, a voz baixa e ameaçadora. Isso está longe de terminar. Eu não quero ganhar, João.
Eu só quero que as crianças fiquem bem. As crianças ficariam bem se você não fosse uma péssima mãe. Aquelas palavras doeram. Doeram mais do que qualquer coisa que ele tinha feito até então. Porque mexiam com o meu maior medo. O medo de não ser boa o suficiente, de estar falhando com Pedro e Ana Clara, de estar destruindo suas vidas sem querer. Mas então lembrei. Lembrei de Pedro me ajudando a colar adesivos nas marmitas, sorrindo. Lembrei de Ana Clara me dando um abraço apertado antes de dormir, dizendo: Eu te amo, mamãe, com aquela voz de criança pequena. Lembrei de como eles estavam mais próximos de mim agora do que nunca, porque finalmente eu tinha tempo para eles. Tempo de verdade. Não apenas as sobras do dia depois de fazer tudo o que precisava ser feito. Eu sou uma boa mãe, eu disse. Mais para mim mesma do que para ele. E você sabe disso. Ele riu, um som amargo e feio. Você está enganada, mas vai descobrir isso em breve. Emília se aproximou. Deixa ela, João. Não vale a pena. Eles foram embora juntos, Emília segurando os braços do filho como se ele fosse uma criança que precisava de proteção. Vi os dois entrando no carro dela, um sedã prateado e reluzente, e indo embora. Sandra me encontrou parada ali, olhando o estacionamento vazio. Vem, vamos buscar as crianças e ir para casa. Casa. A palavra ainda soava estranha. A casa de Sandra não era minha casa, mas também não tinha mais nenhuma outra. Naquela noite, depois de colocar Pedro e Ana Clara para dormir, sentei com Sandra na sala. Ela estava assistindo um filme antigo na televisão. Algo em preto e branco que eu não reconheci. Você já pensou no que vai fazer agora? Ela perguntou. Como assim? Com o negócio de marmitas. Com sua vida. Com tudo. Pensei por um momento. Acho que vou continuar. As marmitas estão indo bem. Talvez eu consiga alugar um lugarzinho, algo pequeno onde eu e as crianças possamos morar. Não precisa ser grande, só nosso. E o João? O que tem ele? Você ainda sente alguma coisa por ele? Era uma pergunta difícil. A resposta honesta era: eu não sabia. Havia amor ali, em algum lugar debaixo de toda a raiva e dor? Ou aquele amor tinha morrido há muito tempo, e eu só não tinha percebido porque estava ocupada demais tentando manter tudo funcionando? Eu acho que eu sentia algo pelo João que eu achava que ele era. Respondi devagar. Mas o homem que me expulsou de casa, que me humilhou na frente da família inteira, que está mentindo no tribunal, esse homem eu não conheço. E não amo. Sandra assentiu. Faz sentido. Mas a coisa mais estranha, Sandra, é que eu não sinto falta. Sinto falta da ideia de ter uma família completa, sabe? Do sonho de como as coisas deveriam ser. Mas de estar casada com ele, de viver naquele apartamento andando em ovos, tentando não irritar nem ele nem a Emília. Não, isso eu não sinto falta nem um pouco. Isso é libertador ou assustador? Os dois. Passamos mais algumas semanas morando com Sandra. O negócio de marmitas cresceu tanto que eu mal conseguia dar conta sozinha. Comecei a acordar às 4 da manhã para preparar tudo. Minhas mãos estavam sempre ocupadas, cortando, temperando, cozinhando, embalando. Os clientes começaram a pedir bolos também. Bolos de aniversário, bolos para festas de escritório, bolos de casamento pequenos. Eu aceitava todos os pedidos. Trabalhava até tarde da noite, cada centavo economizado numa lata de biscoito velha que guardava embaixo da cama improvisada. Foi Sandra quem sugeriu que eu procurasse um lugar para alugar. Kay, você não pode dormir no chão para sempre. E eu adoro ter vocês aqui. Mas vocês precisam de um espaço de vocês. As crianças precisam de um quarto de verdade. Ela tinha razão. Comecei a procurar. Apartamentos pequenos, baratos, em bairros distantes. A maioria era suja, mal cuidada, perigosa. Mas finalmente encontrei um. Um apartamento de 2 quartos num prédio velho, perto de uma escola pública. O aluguel era alto, mas não impossível se eu mantivesse o ritmo de trabalho. Eu quero esse, eu disse ao proprietário, um senhor de uns 60 anos com bigode grisalho. A senhora tem fiador? Não, mas posso pagar 3 meses adiantado. Ele hesitou, mas concordou. Assinamos o contrato. Recebi as chaves. 2 chaves simples, num chaveiro de plástico vermelho. Meu primeiro apartamento. Meu mesmo. No meu nome. Comprado com meu trabalho. Chorei quando entrei pela primeira vez. Era vazio, sem móveis,
com manchas nas paredes e o carpete puído. Mas era meu. Pedro e Ana Clara correram pelos cômodos, gritando de empolgação: Mamãe, esse é o nosso quarto? É sim, meu amor. Vocês vão dividir por enquanto. Mas é de vocês. Comprei móveis usados. Cama de solteiro para as crianças, uma mesa pequena para a cozinha, um sofá com estofamento rasgado que consertei com linha e agulha. Não era muito, mas era suficiente. A primeira noite no apartamento novo, fiz janta para nós três. Arroz, feijão, bife acebolado. Comida simples, mas feita com carinho. Sentamos à mesa, nossa mesa, e comemos juntos. Mamãe, eu gosto daqui. Ana Clara disse. Eu também, meu amor. É melhor do que a outra casa? Pensei sobre isso. A outra casa era maior, mais arrumada, tinha mais coisas. Mas a outra casa nunca foi realmente nossa. Era o apartamento de João, com as regras de João, organizado do jeito que João queria. É diferente, respondi. Mas é nosso. E isso faz toda a diferença. As visitas de João começaram no mês seguinte. Eram supervisionadas. Aconteciam num espaço neutro do fórum. Ele vinha, passava 2 horas com as crianças e ia embora. Pedro sempre voltava quieto depois dessas visitas. Ana Clara chorava. Quando perguntava o que tinha acontecido, eles diziam que nada, mas eu via nos olhos deles que algo os incomodava. Foi só na quinta visita que Pedro finalmente contou. O papai fica perguntando se você fala mal dele. Sentei ao lado dele na cama. E o que você responde? Eu digo que não, porque você não fala, né? Não, meu amor, eu não falo mal do seu pai. Era verdade. Por mais raiva que eu sentisse, por mais mágoa, eu nunca falava mal de João na frente das crianças. Eles não precisavam carregar aquele peso. Não eram responsáveis pelos erros dos pais. O papai disse que você obrigou ele a mandar a gente embora. Aquilo me cortou. Ele disse isso? Pedro assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Ele disse que você é má e que foi tudo culpa sua. Puxei meu filho para um abraço. Ele chorou no meu ombro e eu chorei também, silenciosamente, porque não sabia mais o que fazer, como protegê-los dessa guerra que eu não queria estar lutando. Pedro, meu amor, escuta. O que aconteceu entre eu e seu pai é complicado. Adultos às vezes fazem escolhas que machucam outras pessoas. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Nada disso é culpa sua, nem da Ana Clara. Vocês são as pessoas mais importantes da minha vida. E eu vou fazer de tudo para garantir que vocês fiquem bem, entendeu? Ele fungou e assentiu contra meu ombro. E quanto ao que seu pai disse? Cada pessoa tem sua própria versão da história, Pedro. Seu pai acredita na versão dele. Eu tenho a minha. Quando você crescer, vai entender melhor. Mas por enquanto, você só precisa saber que você é amado. Muito amado. Por mim, sempre. Dr. Ricardo me aconselhou a registrar esses incidentes. Se ele está usando as crianças como arma, isso pode ser usado no processo. É alienação parental. Eu não quero transformar isso numa guerra ainda maior, eu disse. As crianças já estão sofrendo o suficiente. Eu entendo. Mas você precisa se proteger, senhora Keila. E proteger seus filhos também. Comecei a anotar tudo. Cada coisa que Pedro e Ana Clara contavam sobre as visitas, cada mensagem ameaçadora que João enviava, cada vez que ele atrasava no pagamento da pensão. O negócio de marmitas cresceu tanto que tive que contratar a ajuda Maria, uma senhora de 50 anos que morava no mesmo prédio, começou a trabalhar comigo. Ela cortava legumes, lavava louça, ajudava com as embalagens, pagava a ela uma parte dos lucros, e ainda assim sobrava dinheiro. Pela primeira vez em anos eu tinha dinheiro meu. Não muito, mas suficiente para pagar o aluguel, comprar comida, colocar gasolina no carro velho que comprei de segunda mão. Era uma sensação estranha e maravilhosa. Olhar para a conta bancária e ver um saldo positivo que eu mesma tinha construído. 6 meses depois da expulsão, tivemos a audiência final de divórcio. O juiz determinou a guarda compartilhada, mas com residência principal comigo. João teria as crianças em finais de semana alternados. A pensão foi ajustada para um valor maior. O apartamento onde morávamos antes seria vendido e o dinheiro dividido. João saiu do tribunal furioso. Emília estava com ele, como sempre, sussurrando veneno no ouvido do filho.
Mas eu saí de cabeça erguida. Tinha lutado, tinha sobrevivido, tinha reconstruído minha vida do zero. Naquela noite fiz um bolo simples de chocolate, igual aos que fazia quando era criança e ajudava minha mãe na cozinha. Pedro e Ana Clara ajudaram, lambuzando a cozinha toda de massa e cobertura. Quando o bolo ficou pronto, acendemos 3 velas, uma para cada um de nós. Vamos fazer um pedido, eu disse. Todos juntos? Ana Clara perguntou. Todos juntos. Fechamos os olhos. Não sei o que Pedro e Ana Clara pediram, mas eu pedi força. Pedi sabedoria. Pedi que eles crescessem felizes, apesar de tudo. Pedi que eu conseguisse ser a mãe que eles mereciam. Sopramos as velas juntos. O tempo passou. Os meses se transformaram em um ano. Meu negócio prosperou. Aluguei um espaço pequeno para funcionar como cozinha comercial. Contratei mais 2 pessoas. A cozinha daqui virou referência no bairro. As pessoas encomendavam bolos de 3 andares, marmitas para a semana inteira, tortas para ocasiões especiais. Pedro começou a se destacar na escola. Suas notas melhoraram. Ele fez amigos. Ana Clara entrou na pré-escola e adorou. Ela desenhava nossa família nas atividades. Sempre 3 figuras de mãos dadas, sorrindo João cumpria o acordo de visitas, mas continuava distante emocionalmente. As crianças voltavam sempre meio apáticas, como se tivessem sido programadas para repetir frases prontas. A casa do papai é legal. A vovó Emília fez bolo para nós. Nós nos divertimos muito. Mas eu via além das palavras. Via o alívio nos rostos deles quando voltavam para casa, para nosso apartamento pequeno e bagunçado, mas cheio de amor. Um dia, 2 anos após a expulsão, recebi uma ligação inesperada. Era a Mariana, a irmã de João. Keila, é a Mariana. Fiquei em silêncio, surpresa. A Mariana nunca tinha me ligado antes. Eu. Eu queria conversar com você, pessoalmente, se possível. Sobre o quê? Sobre aquela noite, o aniversário da minha mãe. Concordei em encontrá-la num café perto da minha cozinha. Ela chegou usando óculos escuros, mesmo sendo um dia nublado. Sentou-se à minha frente e tirou os óculos. Seus olhos estavam vermelhos. Obrigada por vir, ela disse. O que você quer, Mariana? Ela respirou fundo. Eu queria pedir desculpas. Não esperava por aquilo. Naquela noite, eu fiquei ali sentada. Vi meu irmão te humilhar, te expulsar com seus filhos. E não fiz nada. Não disse nada. Só fiquei ali, como se fosse normal. Como se fosse certo. Por que você está me dizendo isso agora? Porque. Ela pausou, limpando uma lágrima que escapou. Porque meu marido me deixou, no mês passado. Me traiu com uma colega de trabalho. E quando eu contei para minha mãe, sabe o que ela disse? Disse que provavelmente era culpa minha. Que eu não estava sendo boa esposa o suficiente. Que eu devia ter visto os sinais. Ela soltou um riso amargo. E naquela hora, eu lembrei de você. Lembrei de como eu ajudei a família inteira a te crucificar, a fazer você parecer culpada por algo que nunca foi sua culpa. E senti vergonha. Tanta vergonha. Eu não sabia o que dizer. Keila, você não merecia aquilo. Você era uma boa esposa, uma boa mãe. E nós todos, eu, minha mãe, João, tratamos você como se fosse nada. Como se você fosse descartável. Por que você está me contando isso, Mariana? O que você quer? Perdão? Ela balançou a cabeça. Não, eu não mereço seu perdão. Eu só queria que você soubesse que eu vejo agora. Vejo o que fizemos. E sinto muito. Muito mesmo. Ficamos em silêncio por um tempo. O café estava cheio, pessoas conversando ao redor, o barulho de xícaras batendo em pires, a máquina de café silvando. Mariana, eu disse finalmente. Eu não vou dizer que está tudo bem, porque não está. O que aconteceu naquela noite me quebrou de maneiras que ainda estou tentando consertar. Mas eu aceito suas desculpas e espero que você encontre a força para seguir em frente. Da mesma forma que eu encontrei. Ela começou a chorar. Chorou ali no meio do café, sem se importar com quem estava olhando. Paguei o café dela e fui embora. Não tinha mais nada a dizer. O que aconteceu, aconteceu. Aquelas desculpas não mudavam o passado, mas talvez trouxessem alguma paz para o futuro. Naquela noite, contei para Sandra sobre o encontro.
Como você se sentiu? Ela perguntou. Estranha. Não senti raiva como achei que sentiria. Senti pena. Pena dela. Pena de todos eles, presos naquele ciclo tóxico. Você mudou, Kay. Mudei? Mudou? Você não é mais aquela mulher que foi expulsa de casa 2 anos atrás. Você é mais forte, mais segura, mais você mesma. Pensei sobre isso. Ela tinha razão. Eu tinha mudado. Não da noite para o dia, mas aos poucos, como uma planta que cresce devagar, imperceptível dia a dia, mas inegável quando se olha para trás. Aprendi a dizer não. Aprendi a colocar limites. Aprendi que eu não precisava da aprovação de ninguém para existir. Aprendi que o amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. E aprendi, mais importante ainda, que eu era capaz. Capaz de recomeçar. Capaz de sustentar meus filhos. Capaz de construir algo meu com minhas próprias mãos. O caderno de receitas da minha avó ainda estava na prateleira da minha nova cozinha. Às vezes eu o folheava, lendo as anotações escritas com letra tremida. Havia uma anotação que minha mãe tinha feito na última página com caneta azul. Para Keila, minha filha amada. A vida vai te quebrar às vezes, mas você sempre pode se erguer. E quando se erguer, vai ser mais forte do que nunca. Eu acredito em você. Sempre acreditei. Com amor, mãe. Eu não tinha visto aquela anotação antes. Talvez estivesse ali o tempo todo e eu nunca tinha folheado até a última página. Ou talvez minha mãe soubesse de alguma forma que eu precisaria ler aquilo um dia. Coloquei o caderno contra o peito e chorei. Chorei pela minha mãe, que não estava mais aqui. Chorei pelo meu pai, que nunca conheceu meus filhos direito. Chorei pela mulher que eu fui e não era mais. E chorei de gratidão pela mulher que me tornei. 3 anos após aquela noite terrível no aniversário de Emília, recebi uma mensagem de João. Keila, podemos conversar? Demorei 2 dias para responder. Sobre o quê? Sobre tudo, por favor. Marquei um encontro numa praça pública, num banco de madeira perto de um playground. Era domingo de manhã. Pedro e Ana Clara estavam na casa de Sandra. Ela tinha se tornado quase uma tia para eles, uma presença constante e amorosa. João chegou no horário. Estava diferente. Mais magro, com algumas rugas que não estavam lá antes. Sentou-se ao meu lado, mas manteve distância. Obrigado por vir, ele disse. Você tem 5 minutos. Ele assentiu. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada a você. Não tenho o direito nem de estar aqui, falando com você. Mas eu precisava dizer algumas coisas. Esperei. O que eu fiz naquela noite foi imperdoável. Eu te machuquei de propósito. Machuquei nossos filhos de propósito porque eu estava com raiva. Raiva de mim mesmo, da minha vida, de tudo. E você era o alvo mais fácil. Isso não é desculpa, João. Eu sei. Não é. Eu só estou tentando explicar. Não, nem explicar. Não tem explicação. Eu fui cruel, covarde e egoísta. Olhei para ele. Pela primeira vez em anos, realmente olhei para o homem que fora meu marido e vi um estranho. Alguém que compartilhou parte da minha vida, mas que nunca me conheceu de verdade. Por que você está me dizendo isso agora? Porque eu finalmente entendi minha mãe. Ele parou, a voz falhando. Minha mãe envenenou minha cabeça por anos. Ela nunca gostou de você. Achava que você não era boa o suficiente para mim, e eu deixei. Deixei ela plantar aquelas sementes de dúvida e ressentimento. Deixei que ela me convencesse de que você era o problema, quando na verdade eu era. E o que mudou? Minha mãe teve um derrame 3 meses atrás. Ela está. Ela não é mais a mesma. E quando isso aconteceu, percebi quantas coisas eu fiz só para agradá-la. Quantas decisões tomei baseadas no que ela queria, não no que era certo. João, eu sinto muito pela sua mãe, de verdade. Mas isso não muda o que você fez. Eu sei, eu sei. Ele passou as mãos pelo cabelo, gesto nervoso que eu reconheci de quando éramos mais jovens. Eu não estou pedindo perdão, Keila. Eu não mereço. Só estou dizendo que eu sei agora. Sei que você não era o problema. Sei que fui eu. E eu vou passar o resto da minha vida tentando ser um pai melhor para Pedro e Ana Clara. Eles merecem isso. Merecem. Ele me olhou nos olhos. E você merece ser feliz.
Eu ouvi que seu negócio está indo muito bem. Estou orgulhoso de você. Não respondi. Não precisava do orgulho dele. Não precisava de nada dele. Ele entendeu, levantou-se. Obrigado por me ouvir. E foi embora. Fiquei ali sentada no banco, vendo crianças brincarem no playground. Uma menina da idade de Ana Clara escorregava no escorregador, rindo. Um menino da idade de Pedro balançava alto, os pés quase alcançando o céu. E percebi algo. Eu tinha perdoado João. Não porque ele merecesse. Não porque o que ele fez estava certo, mas porque eu não queria mais carregar o peso daquela raiva. Ela não servia mais. Ela só me deixava pesada, presa no passado. Perdoar não significava esquecer. Não significava permitir que ele voltasse para minha vida como se nada tivesse acontecido. Significava apenas soltar, deixar ir, continuar caminhando sem aquela carga nas costas. Voltei para casa, minha casa, e fiz café. Sentei à mesa da cozinha com meu caderno de receitas. Tinha decidido começar a escrever minhas próprias receitas ali, ao lado das da minha avó e da minha mãe. Uma nova geração de conhecimento, de amor traduzido em comida. Escrevi na primeira página em branco: bolo de chocolate da Keila, a receita do recomeço. E comecei a escrever com letra cuidadosa cada ingrediente, cada passo. Era mais que uma receita. Era um testemunho, uma prova de que eu tinha sobrevivido, de que tinha aprendido a transformar dor em algo doce. Pedro e Ana Clara chegaram à tarde, cheios de energia, contando sobre o dia na casa da tia Sandra. Mamãe, a tia Sandra disse que você é a mulher mais forte que ela conhece. Pedro disse: é mesmo? É! Ela disse que quando eu crescer, quero ser como você. Sorri, puxando meu filho para um abraço. Você vai ser você mesmo, meu amor. Isso é mais que suficiente. Naquela noite, os três deitamos juntos no sofá, assistindo um filme. Ana Clara adormeceu primeiro, a cabeça no meu ombro. Pedro lutou contra o sono, mas eventualmente cedeu, sua mão pequena segurando a minha. Fiquei ali, com meus dois filhos nos braços, e senti algo que não sentia havia muito tempo. Paz. Uma paz profunda e verdadeira que vinha de dentro, do lugar onde antes só havia medo e insegurança, tinha sobrevivido à tempestade. Tinha reconstruído minha vida das cinzas. Tinha aprendido a amar a mim mesma, a me respeitar, a reconhecer meu próprio valor. E entendi, finalmente, o que minha mãe quis dizer naquele dia no hospital. Você é mais forte do que imagina. Ela estava certa. Eu sempre fui forte, só precisava descobrir isso sozinha. A jornada não foi fácil. Houve noites de choro, dias de desespero, momentos em que achei que não conseguiria continuar. Mas continuei. Um passo de cada vez. Uma marmita de cada vez. Um bolo de cada vez. Um dia de cada vez. E agora, olhando para trás, vejo não apenas a dor, mas também o crescimento. Vejo não apenas a perda, mas também o ganho. Vejo não apenas o fim de um casamento, mas o início de uma nova vida. Minha vida. Verdadeira e autenticamente minha. O telefone tocou. Era uma cliente encomendando um bolo para um aniversário de 15 anos. Anotei os detalhes, confirmei a data, calculei o preço. Era trabalho. Era responsabilidade. Era sustento. Mas mais que isso, era liberdade. A liberdade de ser quem eu sou. A liberdade de criar, de decidir, de sonhar. A liberdade de erguer meus filhos em um lar de respeito e amor. Não de crítica e controle. Aquela noite no aniversário de Emília, a noite em que João me expulsou de casa, em que me humilhou publicamente, em que me jogou na rua com nossos filhos, foi a pior noite da minha vida. Mas também foi, de certa forma estranha e inesperada, o início da melhor versão de mim mesma, porque às vezes precisamos ser quebrados completamente para entender do que realmente somos feitos. E quando nos remontamos, fazemos isso aos nossos próprios termos, com nossas próprias mãos, de uma forma mais verdadeira e mais forte. Olhei pela janela da cozinha. A lua estava cheia, iluminando as ruas vazias. Em algum lugar da cidade, João estava vivendo sua vida. Emília estava se recuperando. Mariana estava enfrentando seus próprios demônios. Mas eu estava aqui, em minha casa, com meus filhos, com meu negócio, com minha paz. E isso, percebi, era mais que o suficiente. Era tudo. Peguei o caderno de receitas novamente
e escrevi uma última nota na margem. Para Pedro e Ana Clara, meus amores. Quando vocês lerem isso um dia, saibam que vocês foram a razão pela qual eu continuei lutando. Vocês me deram propósito quando eu não tinha nenhum. Me deram força quando achei que não tinha mais nada. O amor de vocês me salvou. E eu espero ter ensinado a vocês que não importa quão difícil a vida fique, sempre é possível recomeçar. Sempre é possível se erguer. Sempre é possível escolher o amor ao invés do medo, a esperança ao invés do desespero, a força ao invés da desistência. Eu amo vocês. Para sempre. Mamãe. Fechei o caderno e o coloquei de volta na prateleira. Amanhã seria um novo dia. Haveria marmitas para preparar, bolos para decorar, contas para pagar, crianças para cuidar. A vida continuaria com suas demandas constantes, seus desafios diários. Mas eu estava pronta, porque eu não era mais aquela mulher insegura que aceitava migalhas de amor e sobras de respeito. Não era mais aquela mulher que se anulava para fazer outros felizes. Eu era Keila, mãe, empresária, sobrevivente, lutadora. Eu era suficiente. Sempre fui. E ninguém poderia tirar isso de mim. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.